Bom, saudações a todos. Esse aqui é um vídeo complemento que eu acabei de fazer da resenha do livro, né, A Voz do Silêncio. Então aqui eu vou falar sobre a peça, as minhas impressões rápidas sobre a peça. A ficha técnica aqui. A peça tem o texto original da Lúcia Helena Galvão, a interpretação da Beth Zalkman e a realização de Beth Zalkman e Luiz Antônio Rocha. Bom, a peça é um monólogo, tá? Que visa então apresentar, segundo as minhas impressões, um pouco da biografia do Blavatsky e aquilo que ela escreveu e pregava e etc. Chegando aqui no Fashion Mall para assistir a peça da Blavatsky. Estamos em cima da hora, falta 10 minutos para começar. Mas acho que vai dar tempo pra gente chegar. Daqui a pouco eu passo mais informações sobre a peça. Então, ela é uma peça meio biográfica, meio filosófica, no sentido assim... Bom, eu não sou um crítico de teatro, então vocês me desculpem o mau jeito para falar. Mas, enfim... A atriz, né, durante a apresentação da peça, ela incorpora a personagem, que é Blavatsky, ali então representado, e ela começa a contar parte da sua história, né? Essa parte biográfica, ela se mistura em determinados momentos com trechos de citações dos livros e das coisas que a Blavatsky escreveu. Uma coisa interessante é que, por ser um monólogo, muitas vezes essas peças, elas podem ficar um pouco entediantes, né? Então você imagina, 1 hora e pouco, a pessoa ali só falando, etc. Para quem não está acostumado, etc., às vezes é um pouco entediante. Mas tem uma dinâmica interessante porque a atriz, em determinados momentos, ela interage com o público, né, como Blavatsky. Então, ela, pelo menos na sessão que eu fui, ela descia e falava com as pessoas, etc., para criar justamente essa dinâmica, né? Porque por ser muito filosófica em determinados momentos, ela pode ficar um pouco maçante. Mas ainda assim, eu acho que para a maioria das pessoas que gostam desse tipo de literatura, né, que é da sociedade teosófica, etc., isso não vai ser cansativo, porque a pessoa vai encontrar ali muito daquilo que ela gosta, etc. Então, embora possa parecer uma crítica negativa isso que eu estou falando, não é. Por quê? Porque vai depender muito do gosto de cada um, né? Obviamente. Se você gosta de palestras, como por exemplo, se você se sente muito à vontade em palestras kardecistas e tudo, se você tem, né, já experienciou toda essa coisa muito assim, muito tranquila, serena, então a peça traz essa aura, é isso que eu quero dizer. Aqui aguardando a peça começar. Chegar um pouquinho atrasado, quer dizer, em cima da hora, mas chegamos. Pedacinho do palco. Né? E nesse ponto é de gosto. E eu gostei bastante dessa coisa da dinâmica justamente por causa disso, porque parece visar isso, né? Que se a pessoa tivesse um pouco ali ficando entediada, há essa interação que torna a coisa dinâmica, então eu achei muito legal esse ponto. O ponto negativo que eu considero foi o seguinte, enquanto eu estava assistindo a peça, eu estava me perguntando assim, será que uma pessoa que não conhece a história de Blavatsky vai entender o que está acontecendo aqui? Então isso foi uma coisa que eu fiquei me questionando. E tinha um rapaz, né, eu estava com um grupo de amigos, e um dos rapazes que estava conosco, ele não é familiarizado com esse contexto do ocultismo, etc. E aí eu perguntei pra ele no final da peça, eu falei, você entendeu o que estava acontecendo ali? Você entendeu o contexto todo? Ele falou, olha, eu tive dificuldade para entender. Justamente por causa disso. Para mim, por exemplo, foi um pouco mais fácil porque eu conheço mais ou menos a biografia de Blavatsky, etc. Então, quando ela estava falando das partes biográficas, eu automaticamente lembrava, né, da biografia de Blavatsky. Então, para mim, não era como se estivesse me contando aquilo pela primeira vez. E o que não estava sendo dito no texto, eu automaticamente complementava com as minhas memórias daquilo que eu sei da biografia de Blavatsky. Mas para uma pessoa que não tenha esse conhecimento prévio, eu não sei se a pessoa vai
entender exatamente quando a coisa é biográfica, quando ela está nas questões puramente filosóficas ali, etc., pode ficar tudo muito confuso, a meu ver. E justamente por ser um monólogo, falta essa interação, né, de outros personagens, etc. Então, enfim, talvez se tivesse outros atores encenando os outros personagens, a coisa ficasse um pouco mais entendível, né, para quem não está familiarizado com esse universo. Mas eu acho que por ser uma peça muito específica, a grande maioria das pessoas que forem provavelmente já são mais ou menos familiarizadas com essa questão do Blavatsky. Eu acho que deve ser exceção quem vai chegar ali sem saber nada previamente. E um outro elemento foi que Blavatsky ali é interpretada de uma forma muito dramática. Então, assim, dramática em que sentido? Como uma senhora muito assim, serena, que fica ali filosofando e tudo mais, etc. Isso não é uma crítica à atuação da atriz, tá? Que eu achei muito boa, mas é uma crítica à forma como é apresentada. Então, assim, baseada ainda nessa questão da biografia de Blavatsky, né, das coisas que eu já li de diferentes biógrafos, Blavatsky não era assim uma mulher muito tranquila, pelo que dizem, né? No sentido de que ela quando precisava impor o que ela pensava, o que ela queria, ela fazia. E fora que a questão dos supostos falcatruas que ela fazia, etc., é também colocada como uma coisa assim de falsas acusações. Aí, beleza, ok, né? Porque aí as pessoas vão considerar que ela, de fato, estava sendo perseguida e tudo mais. Mas assim, então, a forma como ela é apresentada ali, dessa forma um pouco dramática, etc., como se ela fosse uma senhorinha, etc., inocente, isso não me pegou muito. Isso eu fiquei um pouco, né, fiquei assim, meio reticente, porque pelo que os biólogos falam, eles dizem que ela era uma mulher, às vezes, meio carne de pescoço, assim, sabe? Como é mais ou menos típico de muitos assim, indivíduos assim, muito excêntricos, né? De líderes e etc. Até aí não me impressiona que ela tenha sido assim. Mas o fato dali ter sido apresentada como uma senhorinha, assim, muito serena, eu sou Blavatsky, blá blá blá, né? Viajei o mundo para trazer esse conhecimento aqui para vocês, etc. Esse ponto me pegou um pouco. Enfim, eu vou colocar aí o trecho que foi autorizado pela produção para colocar. E basicamente isso. Eu gostei. Achei uma peça assim extraordinária? Não. Mas achei ok. Não me arrependi de ter ido. Não acho que seja uma peça ruim, né? Só acho que se eu pudesse mudar algo, né, nem seria essa questão que eu falei de ser um pouco cansativa para algumas pessoas que não conheçam o contexto. Seria só isso, apresentar mais uma parte biográfica, talvez mexer um pouco nessa parte biográfica da apresentação e não pintar Blavatsky tanto de uma forma tão dramática, mas de uma forma mais como, ao menos os biógrafos que eu li dela dizem que ela era um pouco mais incisiva, né, em determinados momentos da sua vida e etc. Que tem essa parte dela que, embora não apresentada ali, pouco comentada, né, por determinados círculos, é o que dizem que ela era. Enfim, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Como é que eu me preparo? Tem toda uma energia que ela é uma energia que vai descendo, e nesse momento todo o meu corpo vai sentindo o que eu imagino que é Helena Petrovna Blavatsky. Há um universo de possibilidades latentes do homem, capaz de transmutar para melhor tudo o que se conhece, tudo o que se virá a conhecer, de reunir tudo a um ideal, a uma verdade.
E imediatamente Olcott me pergunta sobre essa tal verdade. Ela existe e relaciona-se com a unidade, com o fio de Sutrata, o fio da vida que perpassa, que interliga todos os mundos, todas as realidades. É como um colar de pérolas, dando-lhes essência, sentido.